Hebreus 10. O capítulo é um pouco longo, a gente vai lendo, amém? Pausadamente. E você vai acompanhando. A minha tradução NVI é um pouquinho diferente, mas Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a santidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele diz: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus e daí em diante ele está esperando até dos seus inimigos. Desculpa, gente, no 3. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. E no 17, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. O tema da pregação não é ainda... Peraí, deixa eu passar a mesinha aqui. Não é, que tá apertadinho aqui. O tema dessa pregação ainda não é essa parte de Hebreus 10, mas eu queria abordar esse tema a respeito do sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz. Às vezes nós temos o hábito de nos arrepender pelo mesmo pecado, né? E a gente fica, mas se uma vez nós fomos perdoados desses pecados, o Senhor já não se lembra mais. Né? O sacrifício de Jesus na cruz é imbatível, não existe nada, não existe ninguém que possa bater esse sacrifício. O sacrifício de Jesus, pronto, ele anula, ele perdoa os nossos pecados, ele nos reveste com o teu sangue precioso e nos traz de volta para o lugar. O pastor Rafael estava ministrando aqui, eu falei: ô Senhor, ele está ministrando a palavra, mas ele apenas está testificando aquilo que o Senhor quer mover no nosso coração hoje. Mas não vai adiantar se arrepender dos mesmos pecados se nós não recebermos o perdão. E agora a gente vai para a segunda parte dessa parte de Hebreus 10, amém? Que diz assim, ó. A partir do verso 19. Aleluia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos
como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os amigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei deles. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. É esse que nós somos. Glória a Deus. Irmãos, por que eu fiz questão hoje de ler esse capítulo inteiro? Para que nós venhamos entender de uma vez por todas que não dá mais tempo de brincar. Nós lemos esse texto de Hebreus e nunca se foi tão atual e tão real como está sendo hoje, né? Parece que eu estou lendo uma carta dessas últimas semanas, desses últimos dias, mas é a profecia de Deus se cumprindo em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele perdoa os nossos pecados, mas não devemos fazer as mesmas obras, os mesmos pecados, cometendo os mesmos erros. Aqui nós vemos no comecinho de Hebreus até o 17, que até mesmo os sacerdotes, eles faziam os mesmos rituais, mas Deus, ele não se agradava, porque o povo, ele endurecia o coração. E aí era fácil, porque pecava e automaticamente oferecia um sacrifício. E o sacerdote oferecia um sacrifício, mas eram sempre os mesmos pecados. Sabe, Deus, ele está sempre, através do sangue de Jesus, sempre pronto a nos perdoar. Mas nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente, para assim estarmos fortalecidos e edificados no amor de Deus e não cometermos os mesmos erros, as mesmas coisas, mas sermos curados, lavados e restaurados pelo poder do sangue de Jesus. Isso nós lemos até o versículo 18. E aí já começa um apelo à perseverança. Por quê? Porque nós já fomos perdoados, Jesus, ele já veio, se entregou naquela cruz, nos perdoou, nos santificou e nos lavou. Para que fôssemos justos, justificados pelo sangue de quem? De Jesus, o único que pode fazer. Amém? O único que pode se entregar. O único que pode fazer e pode se entregar em meu e seu favor. Jesus, o único Deus vivo. Então, a gente vai vendo, a gente vai indo aqui para baixo e vai vendo que algumas pessoas vão, né? Aqui tá falando que abandonou, assim, de se reunir, não é o que a gente está fazendo, não. Mas é que virou as costas para o entendimento, para a graça, para o aprendizado da parte de Deus. E aqui a gente vai lendo, né? E até chega num versículo muito interessante, que é o 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, enquanto nós ainda tivermos um fôlego de vida, uma igreja aberta ainda para pregar a verdade, nós estamos tendo a chance de estar no novo caminho, no vivo e novo caminho, adentrar de novo. Mas nós não podemos virar as costas para isso, porque dias difíceis já estão acontecendo. Eu não vou, cansar de dizer que queima meu coração Mateus 24, é só o princípio das dores. Nós viveremos como seres humanos melhores, valorizando as coisas certas, mas o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, já está sendo cantado. Nós precisamos nos manifestar como filho, como igreja do Senhor, para que o Senhor venha e nos leve santos, irrepreensíveis e inculpáveis, através do sacrifício de Jesus.
Porque nesses dias o justo viverá pela fé. Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, e é a qualidade daquele que anda conforme. Conforme o quê, pastora? Conforme as leis e os mandamentos do Senhor. Não vai adiantar nesses últimos dias só ter fé. Precisa ter obras, compromisso, fidelidade. Para estar diante do Senhor, porque para nós vivermos esses dias maus, esses dias difíceis, temos que ter fé. E como nós lemos o 39, nós, porém, não somos do que retrocede, né? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É essa a sentença que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós temos que colocar a casa em ordem. Nós temos que colocar nossa fé em ação, porque aqui no 38, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder não me alegrarei dele. Justo, a qualidade daquele que anda conforme. A qualidade daquele que anda conforme, justificado pelo sangue de Jesus e com compromisso, com a aliança do batismo e um compromisso com o que Deus tem. Filho é assim. No último culto, que eu não vou lembrar qual foi desses cultos, mas foi desse online, como diz o pastor Leandro, tá gravado aí. O Senhor me fez lembrar, é como se fosse, sabe, irmãos, uma empresa. Você vai cuidar da empresa do seu pai, que é a sua herança, você não vai querer defamar. O reino de Deus é a mesma coisa. Nós não podemos defraudar, nós não podemos difamar. Só vai conseguir viver nesses dias o justo, que vive pela fé. É uma fé atrelada com justiça. É uma fé unida com a justiça. O sangue de Jesus que me cobre, que me justifica pelo pecado, mas a qualidade daquele que está andando conforme, que abandonou as coisas velhas, mas vive fiel ao propósito. Olha que lindo isso aqui, ó. No 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores na onde? E permanentes na onde? Na eternidade. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Não é o que nós estamos vivendo esses dias, Hebreus 10? Pessoas sendo mais solidárias, graças a Deus, dividindo, compartilhando, tendo empatia. Aleluia! É isso que nós estamos vivendo, é assim que devemos prosseguir até a vinda de Cristo. Mas o justo, ele só vai conseguir viver pela fé, mas ele precisa ser justo. Justo. Não retroceder. Essa é a sentença que Deus tem para mim e para você nessa noite. Nós não somos do que retrocedem. Nós não somos, mas somos aqueles que perseveramos firmes no alvo. Pode tudo desmoronar. Pode tudo acontecer, mas nós somos daqueles que não retrocedem. E que anda justificado, justo, a qualidade daquele que anda conforme. Vivendo em justiça, praticando as boas obras, se arrependendo. Foi apregoado o jejum do arrependimento. Nós estamos hoje no segundo dia. Segundo dia do jejum do arrependimento. Arrependimento para nós, pela nossa casa, pela nossa família, até mesmo pelas coisas que fazemos no nosso ministério, né? Nos analisando, Senhor, tem de misericórdia, porque só vai conseguir enfrentar os dias maus aquele que for justo e tiver a fé inabalável. Eu queria que vocês fossem comigo lá em Abacuque. Glória a Deus. Abacuque, no 2. Aleluia. Eu li o Abacuque e eu achei muito interessante, porque Abacuque ele apresentava uma queixa diante de Deus e o Senhor respondia. Ele apresentava uma queixa e o Senhor respondia. Pelo menos na minha Bíblia parece assim, primeira queixa de Abacuque, logo em seguida a resposta do Senhor. Aí vem segunda queixa de Abacuque, depois já vem a resposta, aí já vem a resposta do Senhor. E por aí vai. Então, igreja, vamos lá. Abacuque 2. A gente não vai ler tudo, tá? A gente vai ler 2, a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará.
Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio vai envaidecido, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, na minha tradução, viverá pela sua fidelidade. Irmãos, o que mais a gente via antes dessa guerra, né? Antes dessa guerra chegar, eram as pessoas pensando só em si mesma, pensando só no seu bem próprio, no seu bem comum, né? No seu bem dali, só a sua casa, só os seus. Né? E cada vez mais envadecidos e os desejos não eram bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Aí o Senhor mandou tudo isso para colocar as coisas em ordem. E foi encaixando, está trabalhando. E aqui, ó, o justo viverá pela sua fidelidade. O finalzinho do versículo 4. Eu queria ler para os irmãos a tradução de fidelidade. Fidelidade é o termo do latim fidelis, que significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquele que assume. Quem tem compromisso, que assume. Eu lembro que meses antes de ter que fechar o templo, a missionária Heloísa, ela teve a oportunidade de ministrar uma palavra, e ela falava que às vezes as pessoas, nós somos crentes, as pessoas nem sabem, né? Às vezes, e ela usou vários exemplos ali aquele dia. E a fidelidade significa a atitude de quem é fiel, de quem tem o compromisso com aquele que assume. Está na hora. O tempo já esgotou de assumir, de ter fidelidade com a aliança do batismo. O Senhor só tem me dado palavras, irmãos, de conversão. De conversão por esses dias. Está na hora. Está na hora e não tem mais tempo de assumir a sua aliança com Deus, o posicionamento com Deus. Não dá mais tempo de se estribar em dois pensamentos. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu vou, uma hora eu não vou. Enquanto Deus ainda está dando sinais, Ele tem cuidado, mas ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo, aquele que já conhece a verdade, aquele que já sabe, aquele que entende. É tempo de fazer isso mesmo, se reunir nas suas casas, se reunir com seu filho, se reunir com seu esposo e viver essa plenitude, essa fidelidade. Assumir de uma vez por todas. Assumir significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade por quem? Pela palavra, pela aliança, pela confissão de fé. É assim que o justo vai viver por esses dias. Não vai adiantar. Irmãos, tem muita gente falando até o que não é para dizer. Tem pessoas que Deus levantou para falar, mas tem pessoas que Deus fez tudo isso para poder calar, fechar. Mas tem pessoas que Deus tem levantado através de uma internet, através de do culto online, para poder falar, para poder abrir a boca e pregar. E são aqueles que, às vezes, literalmente só pregava numa igreja, e Deus fez calar muita gente, para os seus mesmo poder liberar uma sentença, mas mesmo assim ainda tem gente brincando, mesmo assim ainda tem gente falando que quer, mas a palavra de Deus diz nessa noite que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. Aleluia. E não vai adiantar mais oferecer sacrifícios pelos pecados antigos, lembrar anualmente, se sentir fragilizado, se sentir coitado quando Jesus naquela cruz morreu e levou os nossos pecados. É tomar posse do sacrifício de Jesus e falar, Senhor, eu me arrependi de uma vez por toda, eu firmo uma aliança. Porque talvez, irmãos, essa seja a última oportunidade que Deus está dando. Talvez seja a última oportunidade, porque olha aonde Deus está mexendo. Olha o que Deus está fazendo. E foi preciso Deus calar muita gente que estava pregando um evangelho de facilidade, um evangelho moderno demais. E Deus está estruturando a igreja dele de novo, tipo, arrependei-vos porque é chegado, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos porque Deus quer fazer de você um edificador de muros, um edificador do reino, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, se arrependa, isso vale para mim, isso começa a valer por mim. Porque o evangelho, a obra de Deus, ela não se enquadra em padrões humanos nenhum. Por isso que Deus tem levantado pessoas para falar e tem calado muita gente. Deus tem me feito observar muitas coisas. A obra de Deus não é bagunça. O Senhor, Ele escolhe quem Ele quer para falar e usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas os justos, entenda, aquela qualidade daquele que anda
conforme viverá pela sua fidelidade. Fidelidade é a palavra do Senhor. Eu não vou colocar em cash igreja, eu não vou colocar em cash pastor. Eu só oro para que Deus tenha misericórdia e me arrependo também por eles, porque vive na minha nação, no meu Brasil. Porque naqueles dias mais difíceis virão, onde a única coisa que vai nos abastecer, vai nos deixar de pé é a fé que nós temos no nosso Senhor. Por isso, igreja, entenda o que Deus está fazendo. Entenda, não é tempo de dizer, não é tempo de dar a sua opinião, é tempo de abrir o coração para a intercessão, e a oração está mais evidente do que sua opinião. É tempo de calar no seu achismo, não vai agregar em nada. O que vai agregar é você se manifestar como filho de Deus. Há uma ardente expectação da criação para que os filhos de Deus se manifestem. Tem pessoas esperando filhos de Deus se manifestarem e não guerra. Irmãos, as pessoas conseguem fazer guerra pela internet. Meu Deus, é um ser humano. E Deus colocando as coisas no lugar, está mexendo em tudo. E eu estou cada dia mais glorificando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. As pessoas acham, Deus ele é maravilhoso. Deus ele deixa Ele plantar o que a gente quiser plantar. Mas Ele também é justo para fazer a gente colher tudo aquilo que a gente semeou. Então, a partir de hoje, toma fidelidade. Viva por justiça, viva por fé, para que Deus te dê graça, para que nós venhamos colher tudo que nós plantamos, mas mesmo assim não retrocedendo, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que vão para a salvação. Aleluia. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo, essa igreja. Vou ler de novo. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Creia. Creia nessa noite. Deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. Não é tempo de querer entender, é tempo de obedecer. Eu não entendo porque Deus está fazendo. Deus, Ele é Deus. Não é nem os nossos questionamentos, as nossas perguntas que vai fazer Deus mudar de temperamento e de humor. Nós somos pó, mas um Deus soprou vida. Como o pastor Leandro pegou no último culto, fez imagem e semelhança. Um amor, um cuidado, um zelo por essa carcaça aqui e que tem morado em nossos corações. Por isso, eu te convido para o arrependimento essa noite. Eu te convido para a fidelidade essa noite, como boca de Deus essa noite. Eu te convido, se arrependa. Se arrependa, se una com a gente em arrependimento, para que Deus tenha misericórdia da sua casa, misericórdia da sua família, misericórdia dos seus filhos, porque os justos viverão pela fé, os justos viverão pela sua fidelidade. À medida que você vai sendo fiel, à medida que você vai vivendo da parte com Deus, não adianta. Deus, Ele te ama em qualquer circunstância. Mas o que prova o tanto que temos com Deus é a nossa obediência. Muito se é pregado de fé, irmãos, e com toda a sinceridade no meu coração, eu acho lindo, eu louvo a Deus. Mas o que vai nos permanecer de pé é a nossa fé e a nossa fidelidade. É você recebendo um não bem grande de Deus, é uma porta se fechando. E você crendo que Deus está cuidando, Deus está abrindo, Deus está fazendo. E que não importa os meios, traga a sua memória aquilo que te dá esperança, o que Deus te prometeu para 2020, igreja. O que Deus mandou no seu portão dizer e te prometer por esses dias. O que é que Deus mandou falar para você? Enviando profetas, enviando pastores, enviando missionários, evangelistas. O que é que Deus mandou te dizer? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Viva pela sua fé. Viva pela sua fidelidade, porque é por isso que nós vamos viver esses dias. Aleluia. O quanto você tem se mantido fiel, o quanto você não tem blasfemado, não tem questionado, não tem murmurado, porque aonde a murmuração entra, a gratidão sai. Por onde a murmuração entra, a gratidão vai embora. E aonde não há gratidão, as pessoas não vê coisas boas. Não é tempo de murmurar, não é tempo de questionar, é tempo de entender o tempo e o modo determinado para o propósito. Eu tenho me agarrado àquilo que me dá esperança, ao que Deus colocou no meu coração. Irmãos, é uma opinião minha que eu preciso expressar. Às vezes a gente não dá ouvido àquilo que Deus fala dentro de nós, mas a gente só acha que Deus fala através dos profetas. Ei, você é morada. O que é que Deus falou para você para esse ano de 2020?
Se Deus quiser mandar profeta para testificar na sua vida, na sua casa, ele vai mandar. Mas e se ele não quiser mandar? Aonde a sua fé está alicerçada? Aonde a sua fé está fundamentada? Porque o primeiro lugar que nós devemos ouvir o Senhor é no nosso coração. Porque se Deus mandar profeta para testificar, glória a Deus, mas nós não devemos nos mover através de profecias, mas aquilo que Deus está testificando no nosso espírito, isso é fé. É saber o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, porque se Deus fechar uma porta, Ele não vai desamparar o justo, porque eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendiga o pão, a sua fidelidade, a sua justiça vai garantir que os seus descendentes o pão, não mendiga comida, não mendiga bebida. É a sua fidelidade, é a sua fé. Eu nunca vi um justo desamparado, é agir em justiça, justo a qualidade daquele que anda conforme. Justificado primeiro pelo sangue de Cristo, depois justificado pelas suas ações. Isaías 61 deixa claro demais isso. Aleluia. Oh, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu vou achar o versículo para ler Isaías 61 inteiro. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. A partir do verso 8. Eu vou começar do 6. Vai falar muita coisa bonita antes do 6, que eu gostaria de ler. Mas eu não vou ler tudo, né? Porque eu tenho o costume de ler a palavra inteira. Mas vamos pegar os versículos-chave. Diz assim, ó, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. Aleluia. 8. Porque o Senhor ama a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com veste de salvação, e sobre mim pôs manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim fez germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer justiça e louvor diante de todas as nações. É uma promessa de Deus sobre nossas vidas. É uma promessa de Deus sobre aqueles que andam em justiça, aqueles que edificaram cidades. No comecinho, o Senhor me ungiu, o Senhor confiou em mim para um propósito. Ele me ungiu para levar boas novas, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade de prisões aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e por aí vai, e dar aos que choram uma bela coroa ao invés de cinzas. Aleluia. Óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito de deprimido. O Senhor nos chamou para algo. Nós não somos dos que retrocedem. Ei, você não é do que retrocedem. Mesmo com uma sentença. Irmão, sentença humana nenhuma tem poder sobre aqueles que Deus governa. Sentença humana nenhuma tem poder sobre a minha vida, tem poder sobre a minha casa, tem poder sobre a minha família, tem poder sobre o meu esposo. Sentença humana nenhuma. Tudo é direcionado por Deus, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem se levantou em meu favor. Então eu não me espanto, eu não retrocedo, porque eu sei aquele que me chamou. Eu sei aquele que prometeu. E eu sei que ele é fiel para cumprir. Então eu não sei qual é a sentença que foi determinada sobre a sua vida. Eu sei, descansa o seu coração. Mesmo que a sua carne trema, mesmo que sua carne doa, renove o teu espírito. Porque os justos viverão pela fé e pela sua fidelidade. Você tem andado fiel, você tem andado conforme. Descanse o seu coração. O Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando.
Não desanima. Não se desespere. Sua carne pode até tremer. A sua carne pode até duvidar. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Aleluia! Não retire de mim. Nós podemos perder tudo, menos a presença do Senhor. E nós costumamos louvar isso. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder essa presença. Não deixa Deus fazer. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoar. Quem passou pelo vale da sombra da morte sabe do que eu estou falando. Não acabou. Não terminou. Não se esgotou ainda a misericórdia de Deus. Então, enquanto a misericórdia de Deus ainda está sendo pregada para nós, é uma palavra dura de pregar. É uma palavra dura de ouvir. Mas enquanto a misericórdia do Senhor está sendo ministrada sobre nossas vidas, nós devemos receber. Não tem sido fácil ser pastores. Não é fácil fechar uma porta de uma igreja, de um templo. Não é fácil pastorear à distância. Mas o que tem nos alicerçado em oração e o Senhor declarado no nosso espírito que Ele está fazendo. Por isso eu uso as redes sociais. Valorize o teu pastor. Valorize o teu intercessor. Ele vai prestar conta da tua alma. Você que é de outro ministério que está nos assistindo aqui. Porque eu amo a igreja. Amo vocês. Valorize o teu pastor. Valorize a tua igreja. Mesmo que o tempo esteja de portas fechadas, tem uma equipe de pastores orando por essa nação. Você que é diácono, você que é presbítero, você que é missionário, você que é evangelista, você que é intercessor, ore. O seu chamado não depende de portas de templo, é de posicionamento diante de Deus. Você que é músico, talvez no teu secreto o som do violão tenha saído muito mais longe. Deixe Deus fazer por esses dias. Se atrelhe ao propósito. Entenda o tempo. Entenda o modo determinado. E saiba que sem intenção humana nenhuma, para aqueles que são filhos de Deus, é direcionado fora da vontade de Deus. Tem um hino muito antigo, né? Que fala assim: mesmo sem entender, eu confio em ti. Mas a Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. Eu até choro. Porque tu sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo esperando o tempo certo de tudo. De tudo. Tem até tempo de chorar, mas o nosso espírito está dia após dia sendo renovado. Lá em Coríntios fala, se eu não me engano é Coríntios 4, né? Acha aí para mim, amor. Se eu não me engano é 2 Coríntios 4. Deixa eu confirmar. Aleluia. Que nós podemos estar até abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. A gente vai tentando achar que é o tempo que você tem de glorificar, enxugar suas lágrimas, que eu sei que você está chorando. Fala do 4:7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, às vezes não entendemos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Deus proverá. Deus proverá, porque o justo viverá pela sua fidelidade, e o justo, o meu justo, viverá pela fé. É isso que nós temos que se apegar. É isso que nós temos que pregar para os nossos filhos. É isso que no momento de calamidade nós temos que pregar, porque como lemos em Isaías 61, depois de tudo edificado, nós comeremos das riquezas das nações, né?
Tá aqui, ó. Minha Bíblia ela é toda marcada. O dia que você tiver a oportunidade, peça minha Bíblia emprestada para você ver como que ela é. Às vezes não é nem que a gente não sabe onde está, é que é toda marcada. Porque ali, ó, vocês se alimentarão das riquezas das nações. Do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Irmãos, eu me orgulho de ser brasileira. Porque brasileiro é um povo guerreiro. É um povo que não desiste. É um povo solidário, extremamente solidário. É o povo brasileiro. O povo brasileiro, mesmo da sua pobreza, ele consegue tirar para dar, tirar para dividir, tirar até para enviar para as outras nações. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que escolheu para a gente ser brasileiro, povo de Deus. Então, do orgulho nós nos orgulharemos. Aqui nós lemos, né? Do orgulho delas vocês se orgulharão. E em lugar da vergonha, sofrerão dupla. Isso serve para aqueles que se mantêm firmes. Firme a aliança do batismo. Eu mostro a minha de casamento, mas simbolizando a minha aliança do batismo. Ah, minha aliança do batismo. Lembra aí, quando você se batizou? Quando nós não sabíamos nem direito o que nós estávamos fazendo. Mas foi o melhor passo, a melhor escolha que eu podia ter. A melhor escolha que eu pude fazer. Hoje à tarde eu meditava que é maravilhoso. Deus, ele nunca vai tirar de nós o livre-arbítrio. Nunca. Por isso, até nós vemos algo relacionado a isso em Hebreus, né? Que você, às vezes as pessoas estão em ascensão, né? No ministério, em ascensão, né? Tá ali no ministério, e do nada cai. O Senhor nunca vai tirar de nós o livre-arbítrio. Nunca. E eu meditava hoje à tarde, e às vezes as pessoas, ela culpa Deus até pelas suas escolhas, mas algo que Deus não vai fazer por nós são escolhas. Às vezes a gente vê pessoas padecendo pelas suas escolhas. Porque é algo que Deus ele deixa aberto ali, ó, a porta. E ele ainda pede para abrir. Eis que estou à porta e bato. Deus ele ainda fala, eu estou aqui. Estou te dando chance. O Espírito Santo, ele, na palavra de Deus, fala que ele não age por força nem por violência. Né? Mas nós somos convencidos. O Espírito Santo não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Somos convencidos, atraídos por cordas de amor. Não é nem por prisão. Por isso, irmãos, que nada pode nos roubar de Deus, mas temos que escolher pelo Senhor. Viver por fidelidade, viver por justiça. E não se esqueça que o justo é a qualidade daquele que anda conforme foi justificado através do sangue de Jesus. E nesses dias difíceis viveremos pela fidelidade do Senhor. Não tem outro termo. Não existe religião mais de pé. O Senhor, ele quebrou todas as bases, todos os fundamentos humanos. Não tem mais religião, não tem mais nada. E também não é só... Não, Deus quebrou até aquele ditado, eu só creio em Deus. Não, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fidelidade. Então, queridos, em nome de Jesus, viva por esses dias intensamente. Sabe? Viva intensamente.